A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, espero que todos estejam bem. Hoje nós iniciaremos o estudo da matéria Educação Cristã do nosso terceiro ano do curso de Teologia do IBBC, Extensão Jundiaí. Uma matéria muito interessante, muito importante, que tem sido bastante negligenciada ao longo do tempo. Não digo só por nós, mas por toda o povo de Deus, e por isso tem surgido crentes tão frouxos, fáceis de enganar, que vão por todo vento de doutrina, cheios de modernidades, insatisfeitos com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, insatisfeito com a doutrina da Palavra de Deus. Tá? Então, a educação cristã, mais do que nunca, se faz importante. Mas a educação cristã de qualidade, fundada, né, na Palavra de Deus, na Bíblia. E isso tem que ser passado para os nossos filhos, os netos, porque essa geração que vem por aí, que vai ficar depois da gente, enquanto Jesus não voltar para buscar a sua igreja, vai sofrer muito, mais do que nós já estamos sofrendo em ver esse descalabro em que a sociedade está. Eu dividi a matéria em 3 porções, conforme é do meu costume, para que a gente tenha na quarta aula um tempo para repor alguma coisa, né, que não corra conforme planejado nesse período, ou então tirar dúvidas, ou então chega e já faz a prova, ou então bate um papo, tá? Deixar a quarta oportunidade, que é o dia da prova presencial, sempre como uma data coringa para a gente, para qualquer eventualidade, ok? Então, nós vamos estudar na primeira porção, da página 291, que é a introdução, até a página 298, 297, tá? Nós vamos passar aqui o significado da educação e vamos deixar a cultura secular e a ética e o testemunho para outra aula, junto com a forma de Deus nos ensinar. E depois nós vemos a parte final, na terceira aula, querendo Deus. Ok? Eu tenho um material, hoje estudando para preparar a aula, eu fiz uma experiência, né? Eu joguei no Google. Não sei se vocês sabem, agora o Google tem a inteligência artificial. Deixa eu jogar por curiosidade, para ver se saía alguma bobagem e tal. E não saiu, ao contrário, saiu um material bom, um resuminho, eu vou colocar depois no grupo, tá? Não adianta, eu estou usando aqui o gravador do notebook e não consigo inserir texto, né? Então eu coloco o texto no grupo depois para vocês, e também pesquisando, tem um site, encontrei um site, eu vou colocar a URL, né, o endereço para vocês copiam, jogam no computador de vocês e leem o texto. Coisinha simples de alguns minutinhos, para vocês entenderem a importância da educação cristã na igreja e também o que ela vem a ser. Esta do Google, por exemplo, ela fala das características, objetivo, conteúdo, importância, num resuminho bem feitinho, eu gostei bastante, ok? Vamos iniciar, irmãos. Eu não vou ler todo o texto, até é curtinho, né, o conteúdo da primeira aula, mas eu fiz dessa forma para poder ficar mais fácil de entender. Então, essa divisão, ela não tem assim, não é por número de páginas exatamente, é por conteúdo, tá? A introdução é importante, porque só na introdução nós já temos 2 questões de prova, tá? Então, fiquem atentos, fiquem atentos. Ele vem aqui, na introdução, esse texto aqui é novo, tá, pessoal? O pastor José Luiz Tenório da Silva é nosso pastor lá na igreja de Suzano,
tá? Muito bem formado, um pastor culto, e o material é diferente daquele material inicial que a gente estava acostumado. Tá? Essa apostila já está revisada, né? Com o material revisado, tem alguns errinhos de edição, tá? Mas é uma linha diferente, vocês vão perceber. Então ele pergunta, o que acontece com a educação cristã nos dias de hoje? E ele faz essa pergunta, e olha só como ele conclui. Provavelmente, os pais da igreja, os antepassados, os reformadores, os heróis da fé, tá? Se eles nos vissem hoje, tá? Olha só o que ele fala aqui, e vocês podem grifar isso. Provavelmente poriam as mãos na cabeça e chorariam sobre nós, se soubessem o quanto temos nos afastado dos padrões que estabeleceram. Começa assim a matéria, irmãos. Tá? Não desanimem, mas é um alerta, porque nós, nessa fase do curso de teologia, vocês estão praticamente se formando. Então vocês têm que entender a importância, e isso todo mundo vai entender, a importância, mas também e principalmente nessa fase de estudos, identificar a situação que está a educação cristã hoje em dia. Hoje é água com açúcar. Tá? Já não bastassem os cultos, né, em que se prega para a torcida, hoje a educação cristã sabe, é um negócio assim, água com açúcar mesmo, é mingauzinho ralo. Por quê? Justamente vai falar uma palavra pesada, é chato. A pessoa não vem mais na escola bíblica, a pessoa não vem mais no culto de ensino. Irmãos, vou dizer para vocês, tem muitos lugares que não tem mais escola bíblica, muitos lugares que não tem culto de ensino mais. Tá? Estão negligenciando. Por quê? Porque é chato, espanta o povo não vem. E essa mentalidade de que importante é casa cheia está minando a, as igrejas, né? A força dos membros da igreja. A igreja, nas portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o corpo, né, os membros do corpo estão se enfraquecendo. Justamente por isso. Né? E ele já começa falando, os pais da igreja, né, os antepassados, os heróis da fé, os reformadores, poriam as mãos na cabeça e chorariam de ver o que é que está acontecendo hoje. Aí ele continua. Grifem também, olha só. Em tempos tão difíceis quanto esses que estamos vivendo, onde a imoralidade e a infidelidade são tão corriqueiros, quase não se percebe o quanto o ataque é invasivo e letal. Então não se consegue distinguir, discernir o engano, a doutrina enganosa, o erro. E por que você não consegue discernir algo que está errado? Porque você não sabe o que é o certo. Você não estuda, não é? Você não está dando valor para esse conhecimento, para obter o conhecimento e o crescimento em graça. Então é isso que ele está falando. O pecado nem precisa se camuflar para permanecer livremente no meio da sociedade, pois houve uma adaptação, né, aos padrões outrora estabelecidos. Uma adaptação não, né? Houve um distanciamento. Nesse período caótico em que a ignorância bíblica se torna uma fraqueza espiritual tão grande quanto se possa imaginar, não, quanto se possa ver. Né? Nós estamos vendo a ignorância bíblica. Quando falamos de ignorância bíblica, de fraqueza espiritual e de padrões estabelecidos, nos referimos à educação cristã tradicional, que abrange todos os aspectos da vida social da humanidade, onde ler e decorar as escrituras nas escolas bíblicas é prática de amor e respeito ao nosso Deus. E visto que no passado a igreja era patrocinadora da educação do Estado visando a salvação e a regeneração do homem. Tá? O que ele quis dizer com isso? Que antigamente até os estados, né? Aliás, a maioria das leis, se você for olhar hoje, das leis nos países ocidentais, né? Onde ainda tem um pouco de democracia, mesmo que seja essa democracia que nós estamos vendo, inclusive no Brasil, né? Que é só no nome, é um punhadinho que manda e desmanda e o resto tem que dizer amém. Era baseado na justiça de Deus, na palavra de Deus.
E aí, olha que interessante, onde ele fala, ler e decorar as escrituras nas escolas bíblicas é prática de amor e respeito a Deus. Não é? Então, mais que isso, ler, decorar e entender. Né? E entender a vontade de Deus. Ele continua aqui dizendo que o objetivo dessa matéria é despertar no aluno da teologia o desejo de aprofundar seus conhecimentos, entusiasmando-se para voltar ao fervor e prática da educação cristã tradicional constantemente, tanto na igreja quanto em casa e na sociedade. Tá? Então, esse é o objetivo com o qual o professor, o pastor aqui escreveu esse material bem feitinho para nós. No final, aqui no último parágrafo, ele diz: afirmamos que por meio de uma educação cristã fiel às Escrituras, a igreja se preservará e florescerá, resgatando vidas para o domínio do bem, neste mundo infértil, deformado e deformador. Nós vamos ver ao longo do estudo da matéria que a nossa dedicação ao ensino de qualidade, o ensino cristão de qualidade, ele tem esse poder, tá? De preservar, de florescer e resgatar pessoas pela palavra de Deus. Amém? Seguindo aqui, o significado de educação. Ele vem aqui com uma etimologia da palavra, né? da origem da palavra, do latim, depois ele vem com a semelhança com o grego. Vejam só, a educação vem de pedagogia. Tá? Na Grécia Antiga, o pedagogo literalmente tinha por objetivo ser um condutor das crianças para a escola. Levava até a escola, ficava lá e trazia de volta. Era o tutor, o encarregado. Tá? Então, posteriormente, a palavra passou a se referir à educação para adultos e treinamento em geral, que é a pedagogia, ok? Ele põe aqui, a título de conhecimento, ainda na Grécia Antiga, a educação estava associada à questão moral, permanência do poderio do Estado e socialização do indivíduo. Olha que interessante isso, irmãos. Estava associada à questão moral. O que é a moral? Costume. Aos bons costumes. Então, a educação conduz aos bons costumes. Permanência do poderio do Estado, que é a consciência de cidadania. E socialização do indivíduo. Viver em sociedade, respeitar o direito do próximo. Perceberam o poder que tem a educação? E hoje a gente vê a educação num nível tão rasteiro no nosso país, não só no nosso país, né? Tem quase todos os países, são raras as exceções, mas no nosso país, o perdão da palavra, a educação é um lixo. Tá? E quando tem alguma educação, é nessa vertente nojenta que virou a educação no Brasil. Estão se formando socialistas, marxistas nas universidades, normalmente públicas, pagam pelos nossos impostos, para vir e falar bobagem para as crianças, para desconstruir família, para desconstruir o cristianismo. E tem gente que acha isso bonito. O inimigo trabalhando e gente que acha bonito. E eu falo, gente que acha crente, que se diz crente, não é? Porque até o diabo e os demônios creem em Jesus Cristo, né? Eles creem, só não obedecem, né? Não obedecem e lutam contra, né? Então vamos lá, olha só. Grifem aí. Hoje ninguém consegue escapar da educação, porque ela está em toda parte. O lugar da educação já não é apenas na escola, na família, mas está em todos os lugares, intencionalmente ou não. Tá? Moldando, né, os paradigmas, porque ele entende que a educação se tornou contínua. Ele fala aqui no texto, né? O homem aprende num processo tão constante que mal formula um paradigma, outro já o substitui. A ciência está tão rápida, o conhecimento está tão fácil, o acesso à informação está tão fácil, que você aprende uma coisa, daqui a pouco já mudou, já evoluiu ou involuiu, né? Mas está na moda. Tá? Então, olha só, o educando já não precisa do educador para o pegar pelas mãos e levar à escola. O acesso está muito fácil ao conhecimento. Só que essa gama
de conhecimento que está à disposição, tem que ser selecionado. Por isso que nós estamos falando aqui, ele está falando do significado de educação no sentido lato, no sentido geral. Tá? A matéria é educação cristã, é específica. Nós vamos ver isso no devido tempo, ok? Aí tem aqui uma definição: a educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as que ainda não se encontram amadurecidas para a vida social. Essa é um conceito já antigo, do século passado, do começo do século passado, embora o livro aqui, a edição seja de 2001, mas você veja que o autor nasceu em 1858 e morreu em 1917. Então, é uma construção lá do início do século passado. Tá? Então, olha só, as gerações, nós, né, exercemos uma ação sobre as gerações que estão vindo para ensiná-las. Né? E a palavra diz, né, tudo que foi escrito, que dantes foi escrito para o nosso ensino. Para que a gente não cometa os mesmos erros e para que tenhamos esperança. Então, nós temos que tomar muito cuidado realmente com o que nós fazemos com a educação. Como é que nós estamos educando? Tanto na igreja, quanto em casa, quanto no trabalho, quanto na rua. Porque educar é ensinar. Tem uma linha, tá, de filosófica da educação aí, que entende que educar não é ensinar. Educar é você dar liberdade. Dar liberdade. E só corrigir o rumo, se precisar, tal. Mas não é assim. Tá? Eu me filio ao conceito conservador da educação. Não é questão de ser antigo ou novo. É uma questão da gente saber o que funciona e o que não está funcionando. O conceito antigo funcionava. Nós estamos aqui e somos prova viva disso. E o conceito novo não está funcionando. Nós estamos vendo aí, as pessoas estão saindo da escola sem saber ler e escrever. Você tem uma ideia do nível da educação que estão recebendo. Imagine, então, nesse aspecto de moral, de cidadania, de socialização. Nós estamos vendo como é que a sociedade está, como é que os jovens estão. Né? Os nossos ainda têm a escola bíblica, a salinha, não é? A mini braque, mas imagina esses aí que estão largados no mundo, coitados. 4 elementos são essenciais para compreender a educação. Muito rapidamente, não vamos passar, depois vocês vão ler com atenção, até porque é uma questão que vai cair na prova. 4 elementos, quais são? Primeiro, processo. A educação não é algo acabado, não tem começo, meio e fim, ela sempre tem algo para aprender, não é? Segundo, olha só, educação não é, grifem isso, educação não é algo hermético, fechado, e sim dinâmico, e jamais termina. Ok? Nós sempre temos algo a aprender. Sempre temos algo a aprender. Transmissão de valores é o segundo, como é que ele chama aqui? Elemento. O segundo elemento, transmissão de valores. Tá? A formação de um homem é feita pelo homem. Tá? Não simplesmente por programas, mas precisamos de homens dignos, ele fala aqui. Em Provérbios 27:17, o Senhor estabeleceu esta necessidade. Lá diz, o ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Então, você precisa aprender de pessoas dignas. Dignas de quê? Dignas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme fala a palavra. E pelos seus frutos, vocês conhecerão quem é digno do Evangelho ou não. Ok? Digno que eu falo não é que mereça, né? Nós não merecemos nada. Digno que eu falo é que vive segundo, que pratica a palavra, tá? O terceiro elemento, interiorização. Palavra difícil, né? É a assimilação e acomodação dos valores transmitidos e decodificados. Tá? Esses valores passam a fazer parte do nosso patrimônio cultural e moral, pessoal.
A educação forja caráter, gente. Ok? Porque você vai vendo o que é certo e o que é errado. Pode até ser que a pessoa faça a opção pelo errado, mas ela sabe o que ela está optando, tá? Então, olha só aqui, em Deuteronômio 6:4-9, o Senhor exige, então é uma demanda do Senhor, então você pode até grifar aí, o Senhor exige que interiorize nos corações e passe para as gerações futuras a sua palavra. E ele põe aqui, coloquem no coração, para poder fazer o quê? Parte da moral das famílias. Aqui, israelitas, no nosso caso, cristãos. Fazer parte da moral, bons costumes, ok? E o quarto elemento, transformação. A educação cristã interpreta a vida com maior propriedade. É o homem que constrói e destrói, porque foi dado para ele o poder de governar, no sentido de zelar, de cuidar. Aí ele cita que, segundo os Coríntios 5,17, né? Se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas já passaram, as velhas já passaram, isso que tudo se faz novo. Ele diz, o homem salvo aprenderá que é hoje um agente capaz de transformar o meio em que vive. Olha só. E hoje nós temos tanto crente agente secreto, né, que ninguém sabe que é crente. E, na verdade, o Senhor quer que nós aprendamos, coloquemos em prática e ensinemos. Ide, não é assim? Ide. Aí ele fala o quê? Ele fala, ide e pregai a palavra. Né? Fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os, tá? A obedecer os mandamentos de Cristo, os ensinamentos de Cristo. Faz parte do ID. Todo mundo fala, ID, missão, vou fazer missão, vou proclamar o evangelho. Mas é proclamar, receber e ensinar, discipular, tá? Através do ensino da palavra. Vamos lá, então. Aí tem uma recapitulação, vocês façam, está nas lacunas. O homem como ser comunicativo. Segundo o dicionário da língua portuguesa, a linguagem é um meio de transmissão da cultura. A cultura é fortalecida na linguagem. Logo, a linguagem pode perpetuar nas gerações e a educação passa a ser essencial. Como fazer as pessoas ouvirem e assimilarem determinadas palavras dentro de uma perspectiva diferente, até mesmo conflitante, em relação aos significados aprendidos e dominantes? Como é que a gente diz para essa geração que o mundo jaz no maligno? Ensinando a palavra de Deus. Aí ele diz aqui, a educação pode ser, não, é esse elo. As palavras carregam significados próprios em cada cultura. A nossa cultura qual é? Cultura cristã. Nós somos cristãos, ok? Então nós ensinamos o quê? A palavra de Deus. É judaico-cristã, né? A nossa cultura, tá? Lá, os árabes estão ensinando o quê? Estão ensinando Bíblia? Não, estão ensinando ao Corão, os muçulmanos. Lá na Ásia, lá no Tibete, na China, estão ensinando Bíblia, ao Corão? Não, estão ensinando lá os ensinamentos do Buda, sei lá de quem. Ok? Então, as palavras carregam significados próprios de cada cultura. Nós queremos passar essa cultura para as próximas gerações, nós temos que ensinar e através dessa comunicação. O homem é um ser comunicativo. Deus não fez o homem para estar só. Um pouquinho mais embaixo ele vai colocar assim, ó, num conceito ali do Hasselgrave, fato é que o homem é a única criatura na Terra capaz de colocar a comunicação em forma de símbolos. A escrita. Então nós podemos nos comunicar e podemos escrever, nós podemos transmitir conhecimento. Os animais têm que ver, né? Como é que eles falam lá? Tem um ditado em inglês que diz que monkey see, monkey do. Criança vê, criança faz, né? No caso, a tradução é macaco vê, macaco faz, tá? No sentido do quê? Do aprendizado vendo como é que faz. Nós podemos ensinar pela palavra, pela escrita. Embaixo ele, citando outro estudioso, ele diz: todo homem é uma ilha, até que resolva fazer parte do continente. E isso ele faz por meio da comunicação.
na outra página, ele vai citando aqui um texto do filósofo John Locke, né? Ele diz, a linguagem, falando de Deus, ó, Deus forneceu a linguagem que passou a ser o instrumento mais notável e o laço comum da sociedade. Então, hoje você vê a linguagem no marketing, nas medidas subliminares, né, do marketing. Dizem que até a cor, né, do marketing te dá fome, não dá fome, te induz a consumir ou não. Hoje, na verdade, a inteligência artificial do Google, por exemplo, se você caçar lá alguma coisinha ou falar perto, eu acho, né, que ele escuta e começa a aparecer para você o produto lá que você acabou de falar. Então, nós temos que tomar cuidado até com isso, né? Olha, a educação pode ser vista nesse processo como modeladora e agregadora entre a cultura e a linguagem. Tudo bem? Tem uma recapitulação. Interessante essa número 3, olha, o diálogo de Jesus, né, a figura de linguagem que chocou Nicodemos, interessante. E o homem como ser educável. Eu conheço alguns que não tem jeito. Não fica educado nunca, tá? Mas o homem é um ser ensinável, isso sim. Porque ele está acima de qualquer outra espécie da criação. Deus o criou com essa superioridade. Está lá em Gênesis 1:26. Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tá? Então, nós somos coroa da criação. Nós temos essa capacidade que nenhuma outra criatura, espécie, nada tem. Aí ele diz, ó, é evidente que todo homem nasce apto para adquirir conhecimento das coisas. Primeiro porque é a imagem de Deus. Tá? Com isso ele quer dizer o quê? Como efeito, a imagem, se é perfeita, apresenta necessariamente os traços de seu arquiteto. Ou então não será uma imagem. Então, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Nós temos atributos morais que Deus nos transmitiu. Tá? Então, nós somos ensináveis. Nós somos aptos para adquirir conhecimento. Depois, mais para frente, eu estou pulando assim as linhas, mas vocês vão acompanhando depois aí, vão lendo, e dá para acompanhar, né? Então, um pouquinho mais para frente, ele vai falar assim, onde está ali, vale ressaltar, o que dá ao homem poder para conduzir-se na sociedade em que vive e poder de escolher sua direção educacional e social. Por isso, né, em razão dele ser ensinável, educável, ele pode escolher a direção. É o que nós falamos já no começo. As pessoas, como é que vão saber se é errado se você não ensina o que é certo? Hoje o engano tá solto, inclusive dentro da igreja. Por isso que nós temos que combater o falso ensino dentro das igrejas também. Ele vai falar aqui, o ser humano como ser metafísico constitui-se num profeta de Deus que fala em relação à realidade, realçando valores que ultrapassam os limites de uma visão puramente materialista. Nós andamos por fé. Em Gálatas 5,16, temos a afirmação que podemos resistir à cultura vigente, pois o próprio Deus nos salvou e nos capacitou para tanto. Aí grifem aí, olha só o que ele fala. O cristão, nesse mar de culturas, sendo um sujeito ensinável, pode conduzir-se pela educação para os caminhos bons, os caminhos de Deus. Tá? Então, o Gálatas 5,16 diz, digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Ok? Então, o que ele está dizendo aqui, que o cristão, no meio desse mundo podre, do jeito que está, ele consegue, sim, viver segundo a palavra de Deus, tá? Resistindo ao diabo para que ele fuja de nós. A educação, ele segue aqui, a cultura, mesmo sendo algo exterior, é um produto da ação do homem e seus valores. A cultura pode refletir os valores de fé do povo, de um povo. A educação cristã tem como um dos seus maiores privilégios ensinar a relação do cristianismo com a cultura. A cultura tem uma relação com o espírito do homem. Ela tem a ver com o pensar, assim como o fazer tem relação com o corpo. O homem, enquanto ser educável, preserva valores que muitas vezes nem sabe que tem, pois está desde a sua mais tenra idade envolvida com tais valores. Lembra, né, a palavra falando, ensina a criança no caminho que deve andar? Tá?
E ele encerra aqui dizendo: por isso, a educação cristã tem a tarefa de estimular a capacidade de cada pessoa a viver segundo a palavra e a conhecer a Deus. Né? Quem conhece a Deus verdadeiramente tem prazer na palavra. Uma outra recapitulação, e aqui nós temos já a última parte, tá? O homem como ser cultural e o sentido da cultura. Aqui eu separei o final, tá? O final aqui, olha. Para retratar o homem, um ser educável e cultural, citaremos uma figura e os comentários de Moller. A última criatura a quem você deveria perguntar como é ser molhado é um peixe, porque ele não faz ideia de que esteja molhado. Uma vez que nunca esteve seco, ele não tem um ponto de referência. Assim somos nós quando se trata de cultura. Somos como peixes no sentido de que não temos sequer a capacidade de reconhecer onde a nossa cultura nos influencia. Desde a época que estávamos no berço, a cultura tem formado nossas esperanças, perspectivas e até mesmo nossos instrumentos intelectuais. Ok? Então, se a pessoa está lá no mundo e não ouve a palavra de Deus, não é educada, não é influenciada por nós, ela acha que está normal. Ela acha que está normal. Por isso que a gente diz que a palavra confronta. A palavra tem que confrontar. Hoje que nós estamos vendo que a palavra agrada, né, a plateia. Conforme a plateia você fala. Mas, na verdade, a palavra tem que ser pregada conforme ela é, para confrontar. Confrontar o pecado. Para a pessoa ser convencida pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo e se entregar a Jesus Cristo. Se entregar a Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém, irmãos? Então, eu grifei essa parte por isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. E vejam que dentro desse conceito aqui do Moller, eu acho que é Moller que fala, nunca ouvi esse nome antes. Dentro desse conceito, então, olha só, peixes no sentido de sequer ter a capacidade de reconhecer que está molhado, porque ele nunca viu como é estar seco. E eu penso o seguinte: se você fica e se entrega e permite vivenciar num meio que é corrompido, você corre o risco, se você não se alimentar corretamente, de ser contaminado. Por isso há na Bíblia toda o ensinamento da separação, para não ser contaminado. Separação é santidade, gente. Quase não se fala mais nisso. Tá tudo bem, tá tudo bom, pode se misturar, não pode. As más companhias corrompem os bons costumes. Tá? E a gente acabou de falar, bons costumes igual moral. Então, se é maus costumes, igual imoral, imoralidade. Então, nós vemos hoje imoralidade sexual, nós vemos hoje o povo vivendo na mentira, crente está mentindo como se fosse tomar água, né? Não pode ser assim, não pode ser assim, tá? Nós precisamos tomar cuidado com isso, não trazendo os modismos para cá. Nós temos que influenciar os que estão lá fora, mas hoje o que está acontecendo é que nós estamos sendo influenciados por eles. Por quê? Porque a educação cristã está sendo negligenciada. E nós temos que tomar cuidado com isso. Não seja da nossa parte esse desleixo, porque todos nós vamos dar conta. A quem mais é dado, mais será cobrado. Nós temos conhecimento, nós temos ministério, nós estamos estudando a teologia, que é o estudo de Deus e da sua palavra. Então nós temos uma responsabilidade com isso. Não é só ver e falar, joga aí no canto. Não é comigo, não é problema meu. É sim, é problema seu. Você foi constituído atalaia de Deus. Amém? Desculpem falar, mas é a verdade. Depois tem uma recapitulação, que é a recapitulação 4, e aí já é a segunda aula, a matéria da segunda aula. Nós vamos falar da cultura secular,
né? A cultura cristã, fazer um contraponto, a ética, o testemunho de vida, ai, 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 hein? O testemunho de vida, e depois nós já vamos entrar na parte da educação, da parte de Deus. Então está aqui Deus, o mestre perfeito, o método, né, e sua eficácia, como é que Deus nos instrui, e aí depois já tem a terceira parte. Amém, irmãos? Eu vou colocar o material que eu falei para vocês do Google e o link da página da Faculdade Teológica que eu consultei, e vocês deem uma olhada, leiam esse texto, para enriquecer. Façam as lacunas, eu vou colocar o trabalho ao longo da semana, para vocês já irem, perdão, adiantando, para não ficar, né, em cima da hora, e nós vamos dando continuidade nesse estudo, ok? Eu estou à disposição, vocês podem mandar no particular, no grupo, dentro do possível, a gente vai respondendo, né? Vai se envolvendo com o que for necessário. Amém? Deus lhes abençoe. Senhor meu Deus, Pai de amor e misericórdia, nós glorificamos o Teu nome, nós Te bendizemos, nós Te louvamos e rendemos graças a Ti, Senhor, por nossas vidas, pela vida de cada irmão, de cada irmã, e pela oportunidade que tem nos dado, Senhor, de aprender mais da Tua palavra, mais de Ti, Senhor, mais da nossa responsabilidade, mais das necessidades, para que a gente cresça em graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, para que consigamos, Senhor, influenciar as novas gerações, para que elas venham a Te conhecer, a Te amar, a Te temer, Senhor, a ter um relacionamento contigo, hoje e para a vida eterna. Senhor, abençoa cada aluno e cada aluna e nos dá, Senhor, a todo momento, da Tua santa presença. É o que nós Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.